Olá, gente, tudo bem? Estamos no Entretanto para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, com base no influenciador Monark, que falou que deveria ser autorizado por lei o funcionamento do partido nazista. Muita gente está lacrando o cara e o nazismo voltou à moda, voltou à voga. E vamos falar dele aqui. A Oi está sendo vendida e nós vamos saber um pouquinho sobre essa venda e um pouquinho sobre o monopólio do setor de telecomunicações e telefonia celular que está sendo questionado por conta desse evento. A crise Ucrânia-Rússia pega fogo e Bolsonaro está indo para o olho do furacão. E a regulamentação da mídia. Lula é a favor da regulamentação da mídia. Bolsonaro é contra. Quem é o democrata? Vamos falar disso no Entretanto. Fica aí, clica no sinetinha, inscreve no canal, nós precisamos de você. Eu não me ajoelho do politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, que atuar fazendo justiça. O influenciador digital Monark, em um podcast com Kim Kataguiri, ele afirma, e depois se retrata, afirma que o partido nazista deveria ser autorizado a funcionar nos países, inclusive no Brasil. E aí vem a lacração do cara, vem o assassinato de reputação, né? O justiçamento cibernético virtual, que é a moda nos últimos dias, e a pauta do nazismo volta à baila. Em primeiro lugar, eu queria explicar para vocês que o único caso previsto textualmente em lei de crime de manifestação de opinião é com relação ao nazismo. O nazismo ficou tão estigmatizado e foi tão repelido e foi tão alvo de repulsa após a Segunda Guerra Mundial que em diversos países do mundo, a Alemanha, país de origem do nazismo principalmente, mas também o Brasil e outros povos do mundo, a maioria dos povos ocidentais democráticos do mundo, proibiu a manifestação de pensamento ligada à apologia ao nazismo e a símbolos nazistas, como, por exemplo, a suástica. Isso foi proibido por lei. Inclusive, crime de preconceito, previsto em legislação penal extravagante própria. O nazismo, então, não pode ser alvo de manifestação pública que lhe faça apologia. Isso é crime. Ou seja, você defender o nazismo na internet, ou em um podcast, ou em um programa de TV, ou em um jornal, você não pode ocorrer. Né? Configuraria crime à luz da lei de preconceito, que inclusive é a mesma lei que trata do preconceito racial. Bem, o Monark fez apologia ao nazismo? Não. O Monark quis dizer o seguinte: estamos falando de liberdade de pensamento. Se estamos falando de liberdade de pensamento, a lei deveria autorizar também a liberdade de pensamento nazista expressa através do funcionamento do partido nazista. Foi o que ele disse. Concordo com ele? Claro que não. Claro que não. Né? Mas vamos colocar cada um em sua devida gaveta. O nazismo, ele é por muitos confundido com um mero movimento político. E também não adianta proibi-lo. Porque com proibição e tudo, o partido nazista existe até hoje, clandestino ou não. E ouvi, infelizmente, eu conheci um nazista que me disse que não existe neonazismo. O nazismo nunca morreu e nunca renasceu. Porque ele não morreu, ele sempre existiu. Existe o nazismo e pronto. E continua existindo, ainda que na clandestinidade. Você não consegue evitar o funcionamento de uma linha de pensamento proibindo esta linha de pensamento. Com a morte de Cristo, os seus adeptos perseveram cultuando Jesus
por 300 anos. Por 300 anos a Igreja Católica viveu na clandestinidade, nas catacumbas, e só se tornou mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Ela não foi contida, a Igreja Católica, né? Paulo, apóstolo, ajudou a propagar, e de tal forma quando, 300 anos depois da morte de Cristo, Constantino, diante da queda do Império Romano, quando ele torna a religião católica, a religião oficial do Império Romano em decomposição, quando ele assim o faz, o catolicismo já era a religião mais popular da Europa, em números absolutos. Ou seja, não adiantou colocar o catolicismo na clandestinidade. Como não adianta também, por exemplo, colocar o nazismo na clandestinidade, muito embora seja uma linha de pensamento política que causa repulsa a todos, né, ou a maioria. Não adianta colocar o nazismo na clandestinidade, por exemplo, que matou 6 milhões de judeus, outros tantos de alemães, outros tantos de outros povos europeus, e manter ativo e legal e dentro das 4 linhas e fora da clandestinidade o Partido Comunista, que só na China matou 80 milhões. E por falar nisso, né, persevera aquela discussão de que o nazismo seria uma ideologia de extrema direita ou de extrema esquerda, porque afinal de contas o partido nazista é o Partido Nacional Socialista, né? Na verdade, gente, o nazismo não é nem de esquerda e nem de direita. O nazismo, vou ficar aparentemente em cima do muro, mas é inevitável, o nazismo é o nazismo. Ele possui características de movimento de esquerda e características de movimento conservador, né? O cunho racista do movimento nacional-socialista alemão, o partido nazista, o cunho racista é exclusivamente do nazismo. Não foi estereotipado, não foi imitado, não foi puxado ou plagiado de quaisquer das vertentes polarizadas ideológicas, seja esquerda, seja direita. Agora, além disso, né, o populismo nacional-socialista, o uso da propaganda e do povo como massa de manobra, a hipnose social que Hitler e seus adeptos produzem diante do povo alemão e dos povos do mundo, é bem típica da esquerda. Tanto que Hitler originariamente era aliado russo, era aliado de Joseph Stalin. Porém, Hitler odiava o comunismo, porque a freguesia de ambos, do comunismo e do nacionalsocialismo alemão, o nazismo, era a mesma freguesia. Era o povo derrotado, era o povo com fome, o povo quebrado, o povo entre guerras, que precisava de um ídolo, que precisava acreditar no discurso de povo no poder. O ódio de Hitler para com o comunismo vem disso. Hitler é um aliado de ocasião da União Soviética Comunista de Stalin, para depois trair a União Soviética e a Stalin, e partir para a invasão da União Soviética bem no meio da Segunda Guerra Mundial, né? Ele vai enfrentar o mesmo general inverno que Napoleão Bonaparte enfrentou e perdeu. E Hitler também perde. Graças ao rigoroso inverno russo, ele perde a batalha e não consegue conquistar a extinta União Soviética. Os russos põem para correr o poderoso exército nazista. O nazismo também possui características de esquerda por adotar um capitalismo de Estado, né? Protegendo determinadas indústrias, determinadas fábricas, para que elas produzam para o regime. E simplesmente fazendo quebrar à sua volta tudo aquilo, fazendo falir à sua volta tudo aquilo que não interessa ideologicamente ao regime. Hitler fez isso com Telefunken, com Volkswagen, com Hugo Boss, que era o costureiro que fazia os uniformes da SS nazista, e ajudou com isso a quebrar a concorrência dessas empresas eleitas para atuar no capitalismo de mercado, com lucro sim,
mas em proveito do Estado nazista. É como a China realiza hoje, é como o PT tentou realizar no Brasil durante os anos Lula, com a JBF, os frigoríficos JBF, né? Quebrou a concorrência, JBF se tornou a única força de proteína animal na América Latina e depois no mundo, por causa da adoção do capitalismo de Estado. Mas a aristocracia racial e a hierarquia e a militarização do Estado, que são também a mola mestra do pensamento e do funcionamento da máquina nazista, são bem típicos do pensamento conservador, são bem típicos da direita. Então você não precisa escolher entre acreditar que o nazismo é de direita ou acreditar que o nazismo é de esquerda. Ele possui características de ambos os lados polarizados do pensamento político ocidental. Na verdade, o nazismo é o nazismo, é uma ideologia política sui generis, né? Que pega emprestado conceitos de um e de outro lado, mas que cuida de aparelhar o Estado em torno do seu ideal doentio. E é por isso que muitos defendem que o Partido Nazista deva permanecer proibido. Aliás, deveriam fazer isso também com o Partido Comunista. Eu assisti um programa na RAI italiana, um cientista político italiano, dizendo por que o Partido Comunista italiano foi proibido na Itália. E por que não foi o Partido Verde, o Partido Social Democrata, o Partido Cristão, etc. Na lei italiana, que bebe da mesma origem do direito romano que nós bebemos, o partido político é uma pessoa jurídica de direito privado. Pressupõe o quê? Um grupo de indivíduos, né, particulares, cuidando de fazer política para, em ganhando eleições, auxiliar, protagonizar a condução da política governamental enquanto no poder. Ou seja, um grupo de particulares que se aglutinam, se arregimentam, vão discutir política para depois tentar influenciar na gestão pública de poder. Isso é política, né? Com o Partido Comunista, diz esse teórico, não acontece dessa forma. Isso foi visto na prática em todos os lugares em que os partidos comunistas floresceram. Eles mesmos fora do poder, eles se intrometem e ideologizam os quadros da administração pública. Eles tornam o funcionamento de órgãos públicos extremamente dependente de sua política e de sua ideologia comunista. Eles emperram a máquina estatal quando lhes interessa. Eles sabotam o bom funcionamento do Estado para fins político-partidários. É bem isso que acontece com o comunismo, é bem isso que acontecia com o nazismo, e se você for olhar no passado recentíssimo brasileiro, é isso que costuma acontecer com o Partido dos Trabalhadores, o nosso PT, que chama Partido dos Trabalhadores, mas talvez seja o mais comunista dos partidos políticos que o Brasil já teve ou terá. É isso aí. A Oi vai ser vendida. Alguma empresa de telefonia celular, de telefonia, vai comprar a Oi através de um procedimento judicial. É um procedimento judicial de recuperação da Oi, que vê maus dias e que entrou pelo cano em termos financeiros, deve não paga há muitos anos, e por conta disso houve um pedido de recuperação judicial por parte da Oi. O pedido de recuperação judicial é uma forma prévia de evitar a decretação da quebra, a decretação da falência, e a Oi fez esse pedido. É uma lei relativamente nova, a lei de recuperação judicial, substitui a antiga concordata, e quando deferida a recuperação judicial, um juiz nomeia um interventor, um comissário, para administrar a empresa em recuperação, administrar o seu ativo, manter o seu funcionamento, gerir a sua renda e, na medida do possível, ir pagando aos credores por ordem de preferência de seus créditos. O que significa isso? Preferência de crédito significa que algumas dívidas
são mais sérias aos olhos da lei do que outras, e que devem ser pagas e honradas primeiro pelo devedor. É o caso do crédito alimentar, dívida de alimentos, de pensão alimentícia, que vence mais rápido que todas as outras, e que deve ser honrada em primeiro lugar do que todas as outras. Em seguida, a dívida alimentar, a dívida alimentícia, secundada imediatamente pela dívida trabalhista, que por si só também tem características de alimento, de dívida alimentar. Seguida de perto por crédito tributário, impostos devidos, e em seguida quirógrafo, títulos executivos extrajudiciais, cheque, nota promissória, duplicata, contrato, etc. Essa é a ordem de preferência dos credores em um concurso de credores por conta da decretação da quebra, que é a falência, ou por conta da recuperação judicial, que aí sim o juiz que autoriza a recuperação, através de um comissário, convoca esses credores e forma um concurso, um concurso de credores na medida da preferência de crédito de cada credor, né? Evidente que estão discutindo muito a questão do monopólio, ou seja, se a Oi vai ser vendida dentro do seu plano de recuperação judicial, vai ser vendida para alguma outra empresa de telefonia. Essa outra empresa de telefonia que comprar a Oi dentro do processo de recuperação judicial poderá deter mais de 40% do mercado de telefonia celular do país. E isso pode ocasionar um monopólio. O monopólio ele é brecado pelo artigo 170 da Constituição Federal, que define que define a Constituição, que define o governo, o ordenamento jurídico, como defensor da livre concorrência. E onde há monopólio, não há livre concorrência. Esse monopólio hoje é regulado pelo CAD, que já impediu a fusão de algumas empresas para não atrapalhar a livre concorrência. O que é livre concorrência? Impedir que uma empresa menor possa competir no mercado de trabalho, que surjam empresas menores que possam abocanhar faixas de mercado que estariam sob outro viés nas mãos só das empresas mais poderosas. A Ambev, por exemplo, quando anda comprando rótulo de cerveja, comprando fábrica de cerveja, ela sempre esbarra nos regulamentos do CAD. A Ambev, que detém mais de 40% do mercado cervejeiro brasileiro, vira e mexe está brigando com o CAD, que o CAD procura brecar essas incorporações da Ambev, que hoje já é a distribuidora de bebidas, a produtora, a empresa de bebidas, a maior do mundo. Hoje a nossa Ambev brasileira é. Bem, a Lei de Economia Popular prevê como crime contra a economia popular, né, fraudar a livre concorrência. Através de quê? Cartel, truste, monopólio. O único monopólio que a legislação brasileira, o direito brasileiro autoriza e aceita é o monopólio estatal. Por exemplo, sobre os serviços postais, o monopólio estatal é dos Correios. Sobre a exploração de petróleo em terras brasileiras, o monopólio estatal é da Petrobras. E por aí vai. A legislação brasileira não autoriza monopólio, ou seja, o domínio significativo da imensa e enorme maioria do mercado por parte de uma só empresa ou por parte de um só conglomerado empresarial. A legislação brasileira não autoriza. E é crime contra a ordem econômica o monopólio. Agora, como a Oi fará isso? Ela será vendida para uma empresa de telecomunicações. E se isso vai tratar ou não tratar, configurar ou não configurar monopólio, vai depender do poder judiciário aquilatar. O que não pode é a Oi ficar sem funcionar por conta dos seus clientes, né, dos seus usuários, que iriam ficar na mão. E talvez, como nós não temos direito absoluto à luz da Constituição brasileira, talvez se feche os olhos para o monopólio da atividade de telefonia por parte da empresa adquirente da Oi, em proveito dos consumidores que terão aí um espaço para respirar e para conseguir migrar os seus planos para outras companhias telefônicas. Entendido?
esquenta a crise Rússia-Ucrânia e Bolsonaro está indo para o olho do furacão. Eu, depois de temer a respeito, eu não acredito que Rússia vai invadir a Ucrânia na pancada, não. Eu acho que assim, a história do Putin com a Ucrânia é a história do rastro da onça. O rastro da onça faz muito mais medo do que a onça. O rastro da onça é muito melhor do que a onça para intimidar o inimigo, né? O perigo de invadir a Ucrânia já coloca Putin sob os holofotes respeitosos do mundo atômico todo e volta a fazer com que a União Soviética renasça dentro do espírito do bravo urso do norte, a irmã Rússia, né? Faça renascer aqueles sonhos imperialistas russos que acompanham aquele povo forte desde a época dos czares, passando pela União Soviética e terminando agora com Vladimir Putin. Bastou a ele a ameaça de invasão para fazer com que a OTAN ouça melhor e respeite melhor os anseios da Rússia, um país que está com a economia nos trilhos graças a Vladimir Putin, que não vai arriscar a pobreza de sua população, arriscar tirar dos trilhos essa economia por conta de uma guerra que ninguém quer. Eu acho que não vai ser deflagrada, não. Eu vejo Joe Biden como um trapalhão, um mau condutor dos Estados Unidos da América. Não como um debochado suicida que queira o seu mal e o resto da humanidade, arriscando o país mais poderoso do planeta em uma guerra que não é dele e que jamais será deflagrada sem intromissão destrutiva e espalhafatosa dos Estados Unidos da América do Norte. Basta que Biden pare com seus ultimatos. Os europeus do leste, os eslavos, cuidam de si. No caso da Rússia e da Ucrânia. E Bolsonaro ali está demonstrando um ímpeto, uma coragem, e certamente atrelando isso à sua imagem política em ano eleitoral. Não vejo necessidade alguma do presidente da República ir para lá. Acho que o momento é realmente inconveniente. Se bem que isto eu estou deduzindo daquilo que sei. E não podemos ser cabotinos e vaidosos a ponto de acreditar que sabemos tudo. Há informações que não saem dos escalões superiores e quero crer que talvez Bolsonaro esteja agitando cartas na manga nesta sua visita inoportuna, ousada e indigesta a Putin, em pleno olho do furacão. Quem viver verá. Vira e mexe, volta à pauta a regulamentação da mídia. E, como sempre, esse Brasil de tantos antagonismos, que não era assim, mas virou, basta o candidato X falar que é a favor de alguma coisa, para o candidato Y de um partido adversário falar que é contra essa mesma coisa, né? É aquela coisa, não conheci, não gosto. Se fulano gosta, é mau sinal, sinal que é ruim. A polarização política vira briga de menino birrento, em pleno século XXI. Bolsonaro é contra a regulamentação da mídia e Lula a favor, e sempre repete que é a favor. Precisa regulamentar a mídia. Quando ele, Lula, era presidente da República, tentou em um primeiro momento regulamentar a mídia, não conseguiu, foi alvo de protestos dos jornalistas, que agora voltam a protestar contra as falas do ex-presidente. Acho que não protestam mais, com uma maneira mais veemente, porque entendem Lula como um mal menor diante do tratamento que o mesmo Bolsonaro, que se antepõe ao líder petista, dá à imprensa brasileira, né, e faz fechar o jorro de dinheiro dos cofres públicos nacionais, do governo nacional, para a esparrela que sempre foi a gestão de informação e a gestão de cultura nesse Brasil de meu Deus. Então, acho que os jornalistas batem pouco no Lula com medo de, com isso, com medo de, batendo em Lula, fortalecer Bolsonaro, que eles também entendem que é ruim para eles. Na verdade, o jornalismo precisa ser repensado. E não vai ser através de leis, por mais modernas que sejam, por mais rigorosas que sejam, que nós vamos conseguir repensar o jornalismo brasileiro. Não nos faltam leis de regulação de mídia.
O que é lei de regulação de mídia, afinal de contas? É uma lei que expõe os direitos e obrigações dos órgãos que lidam com dados de telecomunicações, veiculando notícias. É isso. Isso já existe no Brasil desde o antigo Código Brasileiro de Telecomunicações, de 62. Não é nenhuma novidade. Nenhuma novidade. Depois isso foi reprisado diversas vezes pelos tribunais. A lei de imprensa, que está oficialmente em vigor até hoje, por exemplo, o STF já se referiu a ela em um julgado, declarando-a inconstitucional, rasgou a lei de imprensa, que, no entanto, sob força do poder legislativo, que a promulgou, mas não a revogou, por força do poder legislativo, que esse sim tem um monopólio da confecção de leis para fazer leis no Brasil. O Poder Legislativo não diz que a lei de imprensa deixou de estar em vigor. É só o STF que o fala, né? E além disso, o STF e demais tribunais superiores vem regulamentando oficiosamente e por ocasião de seus julgados a matéria de regulação de mídia. Por exemplo, quando o STF entendeu que publicidade infantil, publicidade com criança, seria proibido na esteira do que arquitetou o CAD, que é o órgão de imprensa e propaganda que cuida também dessa linguagem de mídia, proibindo ou vetando administrativamente a veiculação de determinadas informações ou de determinadas peças publicitárias. A proibição de propaganda com criança modificou profundamente a programação de TV brasileira. A grade de programação, o espaço publicitário, os próprios programas infantis foram praticamente banidos da TV aberta e ficaram restritos a canais específicos de programação infantil, como se fosse canal pornô. Por quê? Porque essa produção infantil deixa de ter, à luz da regulação do CAD e do STF no Brasil, esse canal infantil deixa de ter propaganda eficiente e direta, que ligue, que conecte o consumidor ao produto da peça publicitária. É como se, por exemplo, eu não pudesse mais fazer publicidade sobre margarina, sobre manteiga, usando pão. Eu vou ter que mostrar a margarina e a manteiga sem o pão, ou sem a faca, ou sem a cena da família feliz tomando café da manhã com margarina Doriana, ou margarina Hellmann's, ou margarina seja o que for. Pois então, assim, a regulação de mídia no Brasil não é uma matéria que está no vácuo. O que está acontecendo é que a discussão sobre a regulação de mídia vem sendo politizada pelos dois detentores de maiores votos para a eleição para presidente da República, que se avizinha em outubro desse ano. Estão querendo politizar a coisa. Eu entendo que o presidente Bolsonaro considera que a regulação da mídia como existe já está bom. E que prosseguir discutindo isso e criando novas estratagemas para regular o conteúdo divulgado nas redes sociais, nas redes de informação, na internet, TV aberta, TV paga, etc., configuraria uma politização da medida com amplo retrospecto de negatividade do ponto de vista das liberdades civis de livre manifestação de pensamento. É isso que o presidente Bolsonaro acha, e não está errado. Por outro lado, o que o ex-presidente Lula pretende é o óbvio lulante, né, que é uma regulamentação de mídia que favoreça ao consumidor brasileiro, para que ele possa ter uma informação que não venha de monopólios ou oligopólios, de grandes empresas dominando o mercado, principalmente o mercado de canais de TV, e ao mesmo tempo tem uma segurança jurídica suficiente para processar e fazer cessar atos que ponham o livre direito ao acesso à informação
em perigo, ou atos que profanem outras garantias individuais tão ou mais importantes previstas na Constituição Federal, como a dignidade da pessoa humana, quanto o recato da vida privada, quanto a liberdade de associação, etc, etc. Eu tenho a impressão que a vontade dos setores progressistas da sociedade que apoiam a regulação de mídia é mais ou menos esta inspirada na adesão de Lula à necessidade da criação de um novo gatilho aí, um novo mecanismo de controle estatal sobre a imprensa. Só que controle estatal, gente, aí vem a opinião do Renato Zucco. Controle estatal é sempre controle estatal. E é sempre mal-vindo, quando não seja absolutamente indispensável para a gestão e funcionamento de determinados setores da sociedade, que estes, no caso da imprensa, funcionam muito bem há muito tempo. Né? É claro que jornalista fala besteira. Eu às vezes morro de raiva, mas viva eles. São livres para falar besteira. É o mercado que tem que escolher quem que ouve e quem que não ouve. Para quem que paga anúncio publicitário, para quem que não paga. É o mercado que tem que decidir. Os governos não têm que se intrometer nisso. Viva a liberdade de pensamento. Viva a diferença. Fale. Que bom que você vive num país livre, que você pode falar besteira à vontade. Censura prévia através da carranca, do disfarce, da máscara, da regulação de mídia, não funciona e não vai funcionar. Até porque iria regulamentar o que é nacional e ia deixar gigantes do mercado, como Facebook, Instagram, de fora dessa regulação. O que aí sim seria bastante injusto e incorreto. Tá bom? Até a próxima, fiquem todos com Deus. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.